Ok, então, olá para todos, para todas que estão aí participando dessa atividade hoje. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para poder falar sobre essa pesquisa que eu venho desenvolvendo aí nos últimos 3 anos, mais ou menos, é isso. Então, o que eu pensei aqui para a nossa conversa de hoje? Eu pensei em fazer uma apresentação sobre, então, a história do ateísmo como uma possibilidade de pesquisa por parte dos historiadores e das historiadoras e dividir minha fala aqui com vocês em três momentos principais. Então, primeiramente, eu quero situar um pouco qual é a abordagem que eu venho tendo em relação a esse objeto de estudo. Depois eu quero falar um pouco sinteticamente em relação à história do ateísmo, pegar o caso europeu e um pouquinho do caso do Brasil, um panorama geral. E para finalizar, quero compartilhar com vocês algumas hipóteses em relação à escassez de produção historiográfica no que diz respeito à história do ateísmo. E quando se fala sobre isso e a gente pega a historiografia brasileira, é muito difícil encontrar trabalhos e pesquisas. Existe alguma coisa, mas não muito significativo. E se der tempo, apresentar um pouco do material que eu tenho aqui em relação à história do ateísmo. Então, basicamente, seriam esses três momentos, e depois eu fico aberto aí para as perguntas e questionamentos ou comentários, enfim. Bom, então, o primeiro aspecto que eu queria falar com vocês então, é situar um pouco qual é a abordagem que eu dou em relação à questão do ateísmo. Porque, através da leitura, da bibliografia, eu comecei a reparar que existem alguns caminhos que podem ser trilhados. Por exemplo, então, assim, quando a gente fala em ateísmo, geralmente a ideia básica que nós temos é o que é o ateísmo. O ateísmo seria, numa definição bastante objetiva e normativa, até mesmo, a ideia da crença na não existência de Deus, ou, num sentido mais amplo, a crença na não existência de nenhuma realidade sobrenatural, assim, bem didaticamente falando, assim, bem... E aí, o que acontece, alguns estudos, eles geralmente trilham a questão da clássica discussão sobre a existência de Deus, Então, é uma possibilidade de pesquisa. Geralmente a gente encontra isso na filosofia da religião ou na teologia, Nós temos alguns exemplos aí contemporâneos de estudiosos como William Craig e Graham Hoffman que fazem esse tipo de discussão. Não é o caminho que eu trilho, tá? Mas é uma possibilidade. Um outro caminho que também a gente pode pensar em relação ao estudo do ateísmo é pensar a própria questão do fenômeno historicamente, tentar mapear as origens, então, da descrença e a trajetória de indivíduos que, ao longo do tempo, não manifestaram nenhum tipo de crença na existência de fenômenos ou de uma realidade sobrenatural. A gente pode até ir para o lado da biologia relacionado a evolução humana, a gente pode também pegar a questão da psicologia, e ver algumas coisas aí nesse sentido. Também não é o caminho que eu trilho para minha pesquisa. Então, e aí vem uma terceira possibilidade, que é a abordagem que eu venho dando em relação ao tema, que é a questão seguinte, as minhas pesquisas, desde a época do mestrado e do doutorado, vêm na linha daquilo que se chama história das ideias ou história intelectual. Então, é a partir desse referencial que eu busco estudar a questão do ateísmo, com uma preocupação em procurar compreender de que maneira os indivíduos, ao longo do tempo, eles vêm dando significado ao fenômeno da descrença
E aí eu utilizo como referencial o próprio termo, a palavra ateísmo, né? Procurando mapear historicamente como é que se dá, então, esse processo. O que já me leva aqui com vocês para o segundo ponto, né? Então, eu, a partir da bibliografia, eu tomei como referencial, né, para fazer, então, um estudo sobre isso, ter uma compreensão geral, a origem da palavra ateísmo, e a partir daí mapear a história e os significados que a palavra foi adquirindo ao longo do tempo, né? E a palavra ateísmo, ela é uma palavra de origem grega, né? Ela é uma palavra de origem grega que vem do termo ateos, né? Então, esse é um dado muito interessante. E o que acontece, né? Agora já pegando, então, essa abordagem um pouco mais histórica. De acordo com o material que eu li, os registros que chegaram até a contemporaneidade nos indicam que o uso da palavra ateus começa a se dar a partir do século V, antes da Era Comum, na Grécia Antiga, né? No período lá da Idade Clássica, né? Quando se faz a periodização da história da Grécia Antiga. E a etimologia da palavra ateus, ela permite uma dupla possibilidade de significado, porque a letra A no grego ela pode se referir a ausência ou negação, né? O que nos leva àqueles significados que muitos estudiosos utilizam nas suas pesquisas quando falam sobre ateísmo, né, que é a questão conceitual, que o ateísmo pode ser compreendido como a ausência de crença na existência de uma realidade sobrenatural, deuses, enfim, Deus, né? Se for pegar religiões monoteístas, ou então a crença na não existência de Deus, deuses ou uma realidade sobrenatural, né? Só que o que acontece? Quando a palavra surge, ela inicialmente, tem um historiador inglês, o Tim Whitmersh, que ele tem um estudo sobre isso, é o estudo mais aprofundado que eu conheço. Ele vai nos indicar que a palavra ela começa a ser utilizada se referindo, a letra A se referindo à ideia de ausência. Então, ateus era um termo que se utilizava para se referir a pessoas que viviam sem a presença dos deuses, né? Então, esse é um dado interessante, porque a palavra ateus, ela inicialmente ela é utilizada para fazer, então, referência a uma condição vivenciada pelo indivíduo. Ateus é aquele que vive sem a presença dos deuses. Viver sem a presença dos deuses seria viver sem a proteção dos deuses, né? Então, não seria, assim, uma condição muito, muito promissora, tá? E, ao longo do século V, já avançando para o século IV, antes da Era Comum, os registros começam a indicar que é uma mudança no significado que a palavra vai ter na sua utilização social, que é a palavra ateus deixar de se referir a uma condição vivenciada por uma pessoa para se referir a uma posição de uma pessoa, no sentido de ateus indicar aquele que nega os deuses, né? Só que aí vem um dado interessante. Negar os deuses, de um modo geral, dentro do contexto da Grécia Antiga, não era negar a existência dos deuses, né? Negar os deuses era uma referência a um comportamento de uma pessoa que não mostrava reverência, que não participava dos cultos, né? Então, assim, não demonstrava ter respeito em relação aos deuses, né? Isso não era muito bem visto dentro do contexto da Grécia Antiga. Então, esse geralmente é o sentido mais usual da palavra ao longo da história da Grécia Antiga, que vai se projetar, inclusive, para o período helenístico e o período romano, tá? E aí nós vamos ter alguns casos interessantes, como, por exemplo,
o julgamento do filósofo Sócrates, né, que consequentemente resulta na sua morte no ano 399 antes da Era Comum, onde ele é acusado de ser ateu por negar os deuses e querer introduzir novos deuses na cidade de Atenas, né? Então, assim, né, no sentido contemporâneo da palavra ateísmo, não faria muita, né, não teria muita lógica, mas naquele contexto faz sentido a utilização do termo desse modo. E alguns outros filósofos também sofrerão perseguições, principalmente na cidade de Atenas, que é um contexto muito conturbado. O final do século V para o século IV, antes da Era Comum, a cidade de Atenas havia sido derrotada por Esparta, né, na Guerra do Peloponeso, que tinha durado 3 décadas, tinha passado por experiências de regimes tirânicos, enfim, então criava um clima político-social muito tenso, né, e nesse clima político-social, o Sócrates acaba sendo, então, condenado. A palavra ateus, ela também, dentro do contexto da Grécia Antiga, ela vai ser associada a uma outra palavra, que a gente pode, se costuma traduzir como impiedade, né? Então, o ser identificado como ateu não era necessariamente, socialmente não era bem visto, mas não era um crime. Agora, impiedade era um crime, né? Porque a impiedade, dentro do contexto da cidade de Atenas, enfim, a impiedade se referia a práticas de desrespeito deliberado em relação aos deuses, né? Por exemplo, quebrar uma estátua que é uma imagem de algum deus, né? Entendeu? Então, uma prática nesse sentido. Então, como o ateus é aquele que não reconhece os deuses, entre não reconhecer os deuses e praticar uma ação de desrespeito deliberado em relação aos deuses, né, digamos assim, é um passo. Então, o ateus e a impiedade, ou ser ímpio, estarão muito próximos. E aí é um dado interessante que, ao longo da Grécia Antiga, a palavra ateus, ela começa a ser instrumentalizada. E isso a gente verifica também no período helenístico e depois no período romano. Ela começa a ser instrumentalizada a despeito de ter justificativas religiosas, mas ela começa a ser instrumentalizada com interesses políticos. Então, grupos que passam, indivíduos ou grupos que passam a acusar-se mutuamente de serem ateus, e aí ter, então, esse preconceito direcionado a eles. Né? Um caso muito interessante, né, avançando aqui a questão para o período da Roma Antiga, é que as primeiras gerações de cristãos, eles eram acusados de serem ateus, né, por aqueles que eram praticantes das religiões politeístas. E eles eram acusados de serem ateus pelo fato de eles se recusarem a participar dos cultos, né, em relação aos deuses que eram considerados e cultuados dentro do contexto do Império Romano. E o poder político em Roma também tem um viés religioso. Então, o fato de não reconhecer os deuses também traz uma implicação política de não reconhecer o próprio poder político. Né? Então, era uma situação bastante embaraçosa nesse sentido. Então, as gerações dos primeiros cristãos eram acusadas de serem ateístas, né? E isso aparece muito nos textos da patrística cristã. A gente vai encontrar referências a isso, né? Dos primeiros, assim, pensadores, enfim, teólogos, falando que eles eram acusados de serem ateus. E aí eles procuram rebater isso. E aí um dado interessante é que, com o decorrer do tempo, com o processo de ascensão, né, de expansão do cristianismo e a influência cada vez maior que o cristianismo começa a exercer
no Império Romano, os cristãos eles começam a utilizar a palavra ateu agora para se referir àqueles que eram praticantes das religiões politeístas. Agora, os ateus são os outros, porque, no caso, eles se recusam a reconhecer e a adorar o Deus cristão como Deus verdadeiro, né? Então, nós temos, bem curioso, como a palavra ela vai sendo instrumentalizada e utilizada nesse contexto. Bom, avançando um pouco, né, e chegando no período da Idade Média, nós vamos ter uma coisa muito interessante, né, que eu só fui ter uma maior clareza em relação a isso a partir do momento que eu aprofundei a minha leitura na bibliografia. Durante a Idade Média, não se fala em ateísmo. E não se fala em ateísmo porque a palavra desaparece do vocabulário. Né? Então, nós vamos ter a utilização de outros termos, particularmente infiel, tá? Que pode se referir tanto a pessoas que eram adeptas de crenças religiosas não cristãs, como judaicas ou islâmicas, e também tem a questão daqueles grupos, indivíduos e grupos que eram considerados hereges, né? Então, que não tinham uma compreensão em relação à fé cristã de acordo com o que era estabelecido pela ortodoxia. Então, esses grupos, inclusive, eles são considerados potencialmente mais preocupantes e mais perigosos à ordem cristã do que propriamente pessoas que não acreditariam na existência de um Deus. Né? A ideia, a noção, ela existe, né? Ainda que o termo não seja utilizado, mas, de um modo geral, o que a bibliografia diz é que essas pessoas não eram levadas muito a sério, né? Porque parecia ser inconcebível que pessoas pudessem não acreditar, né, na existência de Deus. Então, não era uma questão essencial. Se formos agora para a chamada escolástica, né, nós vamos ter um caso bem interessante, porque durante a escolástica medieval, Anselmo, Tomás de Aquino, né, William de Ockham, há uma reflexão teológica com base na afirmação Deus não existe. Então, muitos representantes, pensadores da escolástica, eles utilizavam essa expressão Deus não existe como uma forma de desenvolver uma reflexão, mas para exatamente contradizer essa expressão, ou seja, negar a afirmação. E aí ela é bastante utilizada. Muitas vezes ela é utilizada fazendo referência a um famoso salmo bíblico, né, que é o Salmo 14, que é um salmo que fala sobre aquele que não acredita em Deus. Né? Então, o salmo começa, inclusive, com a seguinte frase: desonesto em seu coração, Deus não existe. Né? Então, geralmente, isso é tomado como uma referência, né? Mas, mais uma vez, a expressão, ainda que utilizada, ela é utilizada muito mais como um exercício intelectual do que propriamente levado a sério, que pessoas pudessem afirmar isso, né, e acreditar que Deus não existiria. Quando nós chegamos na Idade Moderna, nós vamos ter uma redescoberta da palavra, né? Nós vamos ter ali do final da Idade Média para o começo da Idade Moderna, nós vamos ter o humanismo, o Renascimento, que, entre outras coisas, vai ter um interesse muito grande em relação à cultura greco-romana. Né? Aquela própria ideia de renascimento, né, em relação à antiguidade greco-romana. E aí, a partir dos estudos que muitos pensadores vão fazendo à época, a palavra ela é redescoberta. Inicialmente, ela começa a ser utilizada em dicionários, isso no início do século XVI, mas no decorrer do século XVI, quando a gente vai mais para o final do século XVI,
a palavra ateísmo e a palavra ateu e ateia, né, essas derivações, elas já estão sendo disseminadas. E um dado muito interessante é que quando há essa retomada da palavra, o significado dela guarda muito daquilo que havia na antiguidade. É aquele que nega, mas muito mais no sentido de não reverenciar Deus, de não prestar culto a Deus. A palavra também começa a ser utilizada para se referir a pessoas, que é uma coisa que também a gente encontra na antiguidade greco-romana. A palavra é utilizada para se referenciar a pessoas que não teriam moralidade, né? Então, o ateu como um ser ímpio e um ser imoral, né? Isso aí vem da Grécia e da Roma Antiga e na Idade Moderna retomada. E existe um fator também muito importante para que a palavra ela ganhe, né, digamos assim, uma difusão na Europa do início da Idade Moderna, que é a questão das reformas religiosas. Então, nós temos ali um momento de ruptura, né, com a unidade da fé cristã, que era o catolicismo, e os embates que vão ocorrer ao longo do século XVI e XVII entre católicos e protestantes, a palavra ateísmo vai ser utilizada por ambas as partes, onde uns acusam-se os outros de serem ateus, né? De negarem o Deus verdadeiro, negarem a fé verdadeira, não prestarem culto a ele, serem pessoas imorais, serem pessoas politicamente perigosas. E aí entra um outro fator também, que é o seguinte, né? A Idade Moderna é aquele momento de construção, de consolidação dos estados nacionais e de um poder político centralizado. Então, inclusive, todos os embates entre católicos e protestantes envolvem também questões políticas de afirmação de um poder central. E aí começa a existir uma preocupação de que um reino pressupõe uma única fé, né? E não pode haver fés ou crenças alternativas, né? A ordem e a paz social se daria com base em um reino que possui uma única fé. E a bibliografia mostra que a partir de meados, já indo para o final do século XVI para o século XVII, diversos países europeus começam a criar legislações, né? Por exemplo, Inglaterra, França, Espanha, Portugal e alguns territórios na Península Itálica começam a criar legislações que vão criminalizando crenças religiosas que destoam daquela que é predominante no território e colocam o ateísmo também como um crime, né? Então, nós vamos encontrar um fato bem interessante, que se nós formos pensar em perseguições a pessoas que eram apontadas como sendo ateias, né, ou adeptas do ateísmo, as perseguições elas ocorrem muito mais na Idade Moderna do que na Idade Média. Na Idade Média a gente não encontra isso. Né? Isso, inclusive, me faz ver um paralelo com a questão do fenômeno de caça às bruxas, que foi muito mais intenso na Idade Moderna do que na Idade Média. Né? E aí também entra uma outra questão, né, para meio que fechar esse ponto da Idade Moderna, que é o seguinte: ao longo da Antiguidade Greco-Romana e ao longo de boa parte da Idade Moderna, é muito raro encontrar pessoas que se autodefinem enquanto ateias, né? Porque, né, se ser identificado enquanto ateu e ser identificado enquanto ateia é sinônimo de discriminação, de preconceito, de perseguição. Então, ninguém quer se identificar a partir da palavra. Então, as pessoas... É interessante, a bibliografia aponta que se fala muito em ateísmo
se fala muito em ateus e ateias, mas geralmente é a partir daqueles que acusam, porque os ateus e as ateias, se existem, eles não aparecem, né? Eles ficam à sombra, né? Nós não temos registros, então é muito raro, né? Muito raro. Mas a situação ela começa a mudar no final da Idade Moderna. Um ponto que indica esse processo de mudança vem em relação ao próprio termo ateísmo. Eu encontrei um historiador francês, o Alain Corse, que ele faz um estudo sobre o ateísmo na França, na Idade Moderna, e aí há um determinado capítulo da obra dele onde ele indica que nos dicionários franceses, né, os chamados dicionários oficiais, no final do século XVII para o século XVIII que a palavra ateísmo começa a ser registrado como ateísmo, crença ou doutrina de pessoas que afirmam que não existe Deus. É a partir desse momento que a gente começa a ter, pelo menos pegando o caso francês, a gente começa a ter essa, digamos assim, essa concepção mais contemporânea, né, do sentido de ateísmo. E isso se dá dentro de um contexto aqui, até uma hipótese, né, que eu levanto de uma parte, que por um lado nós temos o chamado fenômeno da revolução científica na Europa, né, o desenvolvimento da ciência, né, que permite ter uma compreensão dos fenômenos do mundo natural, né, a partir da investigação do método racional e empírico, né, então onde a crença em Deus ela não se torna mais essencial para essa compreensão, ainda que as pessoas continuem acreditando, né, tendo sua crença religiosa, mas nesse aspecto ela não se faz mais essencial. E depois, no século XVIII, né, todo o florescimento do iluminismo. Né? A filosofia iluminista também é um outro elemento importante aqui para esse novo momento da história do ateísmo, né, que é a questão, então, da questão da racionalidade, né, da utilização do método racional, de uma compreensão racional do mundo, né, filosoficamente falando, né, e aí a historiografia, ela costuma até mesmo dividir a história do ateísmo em um ateísmo antigo, né, pegando a Grécia como ponto inicial, e indo até ali a virada do século XVII para o século XVIII, e a partir do século XVIII, um ateísmo moderno. Né? Então, nós teríamos um ateísmo antigo e um ateísmo moderno. Duas características eu colocaria aqui em relação a esse ateísmo moderno, que é o que vem, então, do século XVIII até os dias de hoje. Um é o momento de pessoas começarem a se identificar como ateias. Tá? Então, isso é um fato importante. Né? Na história da filosofia, nós vamos ter, no ano de 1770, né, um filósofo iluminista chamado Barão de Holbach, publicando um livro, O Sistema da Natureza, onde ele vai, neste livro, defender uma visão de mundo ateísta, se autodefinir como ateu e defender a possibilidade de uma moral ateia. E essa obra ela também indica uma outra coisa, que é a ideia do ateísmo começar a ser pensado não apenas como uma ideia de negar que algo existe, mas como a afirmação da possibilidade de uma visão de mundo, de uma forma de compreender o mundo sem um amparo de uma crença religiosa. Tá? Então, nós vamos ter aqui essa questão importante. Né? E, a partir daí, nós vamos ter, do iluminismo, alguns estudiosos, como o Stephen Ledoux, eles vão falar sobre uma, digamos assim, uma divisão, né, do ateísmo, do ponto de vista das ideias, entre um ateísmo científico e um ateísmo filosófico. Tá? Esse ateísmo científico, ele vai, digamos assim, se consolidar no século XIX a partir dos estudos
do naturalista inglês Charles Darwin, né? Tá? Teoria da seleção natural, tudo mais, lá no livro A Origem das Espécies, que é publicado em 1859, né? Que oferece uma possibilidade de compreender a origem e a dinâmica da vida no mundo sem uma referência direta a Deus, ou, no caso, a religião. Tá? E aí nós poderíamos até colocar como herdeiros contemporâneos, né, desse ateísmo científico, aquilo que estudiosos passaram a convencionar como neo-ateísmo, né? Que aí entra aquelas figuras como o Dawkins, o Sam Harris, o Hitchens e tudo mais. Vou falar um pouquinho sobre isso. E do outro lado, nós vamos ter, então, uma trajetória, né, desse ateísmo filosófico, que ele se apresenta muito mais plural, né? E aí as referências, elas são variadas, né? A gente poderia aqui pegar desde o Ludwig Feuerbach, né, com a essência do cristianismo, lá da década de 1840, que é a obra que dá origem àquilo que se convenciona chamar de ateísmo antropológico, que é aquela clássica tese de que Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus, né? E que Deus seria uma projeção do ser humano de uma forma divinizada. E aí a gente vai ter um Marx, no anarquismo vai ter o Bakunin, a gente pode pegar o Augusto Comte também, né? Está transitando nesse debate com o positivismo. Nós poderíamos pegar aqui também o Nietzsche, tá? Schopenhauer, aí avançando já para o século XX, Bertrand Russell, o Sartre, Simone de Beauvoir, né? Então, algo que se dá de uma maneira muito mais plural. Tá? E, contemporaneamente, né, nesse início do século XXI, nós temos, então, um certo destaque à questão, principalmente quando se fala em ativismo ateísta. Sobre isso, nós temos pelo menos assim, uma difusão, uma influência muito grande desse chamado ateísmo de índole científica, né, que é esse chamado neoateísmo. Né? Então, o neoateísmo é um fenômeno bem contemporâneo, ele tem suas origens em um evento catalisador, digamos assim, que são os atentados às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, em 2001, mas não apenas isso, né, também os embates entre criacionismo e evolucionismo nas escolas públicas, né, isso vai mobilizando um conjunto de intelectuais, geralmente com formação na área das ciências naturais, a desenvolver, então, uma militância, inclusive, bastante agressiva, né, no espaço público, contra as crenças religiosas. O representante mais famoso, né, é o Richard Dawkins, né, que inclusive tem uma verve bastante aguda, né, e que faz um confronto partindo do pressuposto de que ciência e religião seriam formas de compreensão do mundo conflitantes, né, que é uma tese bastante questionável, mas enfim. Além disso, né, para finalizar um pouco e falar a questão do Brasil bem rapidamente, nós vamos ter, a partir do século XIX, o surgimento de movimentos secularistas, ou que na época se costumava chamar de livre pensamento, né, que aí são movimentos que são formados por pessoas, muitas delas ateias, que têm objetivos mais políticos no espaço público, entre eles a questão da defesa de uma educação científica, a defesa da laicidade do Estado, a ideia de uma separação religião-Estado, tá? Então isso é importante, e a gente vai encontrar isso, quer dizer, a bibliografia que eu li, né, ela fala sobre isso de modo particular nos Estados Unidos e na Inglaterra, né, nós vamos encontrar. E muitos desses movimentos secularistas e de livre pensamento, no século XX, passam a ser organizados aí com o título ateísmo, fazendo parte desses movimentos, que se convertem em associações, entidades, etc. e tal. E ele tem se mostrado bastante plural, tá? Desde associações e movimentos que vão mais numa pegada
do combate à religião, tá? Que é visto como nociva no espaço público, até alguns posicionamentos mais radicalizados que vão enxergar a religião como algo nefasto que deve ser extirpado da sociedade, né? E esse tipo de posicionamento existe, até outros posicionamentos que vão trazer discussões relacionadas à laicidade e questões sociais, como, por exemplo, questões de gênero, né? Questões relacionadas à discriminação racial, né? Questões relacionadas à desigualdade social e econômica, né? Então, a gente vai encontrar isso ao longo do século XX, principalmente a partir da segunda metade do século XX, adentrando já o século XXI. Né? Politicamente, a gente pode encontrar grupos, indivíduos e grupos e associações que vão do espectro desde posicionamentos mais à esquerda até posicionamentos mais à direita. Tá? Bom, e a questão do Brasil para finalizar isso, né? Então, que é aonde eu tenho dedicado o meu estudo no momento. Tá? Então, assim, não é muito fácil fazer um estudo sobre o ateísmo no Brasil pela questão das fontes, né? Adiantando um pouquinho já a questão do terceiro ponto. Né? Então, o Brasil é um país de passado colonial e a gente, né, costuma estudar que a colonização portuguesa ela tinha entre seus objetivos a ideia da expansão da fé católica. Né? Lá no século XVI, essas formas religiosas estavam acontecendo e tudo mais, então a gente estava passando por um momento bem conturbado. Então, há esse objetivo, né, essa política de evangelização e de expansão do catolicismo, onde crenças religiosas alternativas elas não eram permitidas, elas eram proibidas, se procurava combater. E eu estou falando aqui muito mais no nível, né, do discurso, porque na prática as coisas geralmente não batem exatamente 100%, né? Tem outros elementos, mas enfim, apenas do ponto de vista assim, do que se defendia enquanto discurso, enquanto narrativa. Então, não se almejava crenças religiosas alternativas ao catolicismo no período colonial, tudo mais, eram combatidas e tal. E nós tínhamos aqui também a questão da Inquisição, que se não tinha uma Inquisição, né, instalada no Brasil, nós tivemos, ao longo do período colonial, visitações, né, oficiais da Inquisição. Mas, geralmente, a Inquisição atuava aqui muito mais no sentido de ver o comprometimento, né, ortodoxo em relação à fé por parte da sociedade colonial e também questões relacionadas a costumes, etc. e tal. Né? Não se fala em ateísmo. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre isso, Maria. Então, não se fala sobre ateísmo, pelo menos na bibliografia que eu tenho lido no momento, né, em relação ao período colonial. Então, se começa, inclusive a partir da Inquisição, eu vou encontrar no final do século XVIII, já adentrando no século XIX, que o termo ateísmo passa a figurar em processos da Inquisição portuguesa em relação ao Brasil. Tem um processo muito interessante que eu descobri lendo o livro da historiadora Anita Novinsky, que se refere ao José Bonifácio, né, que é considerado patriarca da independência e tal. Em 1789, ele foi denunciado à Inquisição em Portugal como sendo ateu, né? E aí essa acusação estava vinculada às relações sociais do José Bonifácio com pessoas que tinham simpatias por ideias iluministas, né? Então, a questão do ateísmo aqui está mais vinculada a uma questão política, né, do que propriamente uma questão de crença religiosa, ou, no caso, descrença. E nós também vamos ter o chamado anticlericalismo, né, que tem, né, a gente pode encontrar aí no período colonial, mas que avança na história do Brasil até o século XX. A gente pode encontrar que basicamente, o anticlericalismo ele se reflete enquanto ideias ou ações que trazem questionamentos em relação
à religiosidade ou em relação a instituições religiosas, né? De um modo mais geral, pelo menos no período colonial, há instituições religiosas. Então, não é necessariamente algo que possa ser interpretado como uma manifestação de ateísmo, mas no século XX, por exemplo, nós vamos encontrar em grupos anarquistas brasileiros ateísmo e anticlericalismo convergindo na luta política desses grupos no país. Então, no século XIX, nós vamos ter, né, um fenômeno interessante, que o Brasil se torna um país independente, tendo uma religião oficial, que é o catolicismo, o que só vai mudar ali no final do século XIX, com a República, né, a partir de um decreto de 7 de janeiro de 1890, que depois a Constituição de 1891 vai corroborar, né, que é a questão da laicidade do Estado, a liberdade de crença religiosa, mas é uma liberdade que, na prática, ela não é uma liberdade para todos. Por exemplo, né, praticantes de religiões de matriz africana, durante o século XX, foram muito perseguidos pelas forças do Estado, pela polícia e tal. Então, assim, né, a lei e a prática, né, tinham uma certa distância. Nós vamos ter, então, aí eu pesquisei alguns grupos, né, principalmente o ateísmo na história do Brasil, aí a partir do século XX, que é quando eu consegui encontrar material, está muito vinculado a grupos políticos. E a própria questão do ateísmo traz uma discussão que envolve a questão religiosa, mas, na verdade, envolve também, e às vezes de maneira mais enfática, questões de cunho políticas, né? Um exemplo é o anarquismo, onde a gente vai encontrar, ainda que nem todos os anarquistas fossem ateístas, né? Existiam, inclusive, anarquistas cristãos, mas havia grupos anarquistas que eram declaradamente ateístas, uma influência do Bakunin, um pouco Proudhon, etc. e tal. E também os comunistas brasileiros, né? Ainda que seja uma relação bastante... uma relação pública, né? Bastante discreta. Né? O ateísmo nunca... né, ao contrário do que afirmam discursos anticomunistas na história do Brasil, do século XX, inclusive atualmente, né, os comunistas brasileiros, eles nunca abraçaram publicamente a bandeira do ateísmo. Então, isso não foi um elemento colocado. Em parte, está relacionado à própria questão do ateísmo na história da União Soviética. Tá? Então, nós vamos ter isso. E aí... A história contemporânea do Brasil, ela é muito interessante porque nós vivemos um momento muito singular no que diz respeito a essa história, que é o surgimento, né, a partir dos anos 2000, de grupos e associações declaradamente ateístas. Né? Nós temos um fenômeno na nossa história que começa a se verificar a partir da década de 1980, com os dados do IBGE, que é essa mudança no perfil religioso da sociedade brasileira. Né? Declínio do catolicismo, aumento daquilo que se convenciona chamar como religiões evangélicas, de um modo geral, e também o crescimento daquilo que o IBGE qualifica como sem crença religiosa, né? Não religioso, que vai de 1% em 1980 para 8, alguma coisa no censo de 2010. Só que o sem religião não é necessariamente uma pessoa ateia. Muitas vezes, sem religião é apenas uma pessoa que não tem um vínculo orgânico com instituição religiosa, mas tem a sua fé pessoal. E acaba sendo a maior parte desse grupo, né? Porque é no censo do IBGE de 2010 que há uma fragmentação desse grupo para identificar quem é sem religião, quem é ateu e quem é agnóstico. Né? E a população que se declara ateia, ela é bastante diminuta, e a que se declara agnóstica, menor ainda. Né? E aí nós vamos ter também o processo de mudança nos meios de comunicação com a internet, né? Ela propicia uma realidade nova de interação, e é a partir do meio digital que as pessoas que se identificam como ateias, elas começam a interagir, e a partir dessa interação, elas também começaram a atuar no espaço público a partir de associações, né? A primeira
foi a ATEA, né, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, em 2008, né, mas a gente tem outras, tem a LIS, né, que é a Liga Humanista Secular do Brasil, de 2010 e por aí vai. E entre 2010 e 2015, mais ou menos, nós tivemos o chamado, vamos dizer assim, momento efervescente de um ativismo ateísta, que se dava na internet, que se dava a partir dessas associações, que se dava a partir da realização de encontros nacionais, e também de um ativismo judicial. Esses grupos, eles, a gente encontra, né, eu encontrei, que há uma preponderância do sentido de ateísmo como apenas não acreditar que Deus existe, né? O que leva muito desses indivíduos e grupos a dedicarem mais tempo em falar sobre religião, ou no caso aqui, no sentido de criticar, do que falar sobre ateísmo. E há uma referência muito importante dentro desses grupos em relação a essas figuras do neoateísmo e a chamada ciência, etc. e tal. Então, esse é um dos principais referenciais desses grupos, né? Então, como o neoateísmo, por exemplo, ele tem um de seus componentes que é um discurso anti-religião, né? O Dawkins, a gente encontra isso no Dawkins. Muitas pessoas que se identificam como ativistas ateístas no Brasil também têm esse discurso, né? E aí na internet a gente encontra material farto em relação a isso. Só que esse ativismo ele começou a declinar a partir ali 2015, 2016, ele começa a declinar, né? Esses grupos eles começam a se desarticular. Essas associações elas têm sua atuação mais limitada quando não param de modo definitivo. Os encontros deixam de acontecer e atualmente o que nós verificamos é um ativismo ateísta basicamente da internet, né? Basicamente da internet. Por que declinou? É um estudo ainda que precisa ser feito, mas eu tenho notado uma questão. A partir de 2013, 2014, o Brasil começa a passar por um processo de radicalização política, né? Um embate político muito forte, direita, esquerda e tal. Depois nós temos o fenômeno do bolsonarismo, com a eleição do Bolsonaro em 2018. Esse chamado ativismo ateísta, ele foi atingido no meio por esse clima de radicalização, e as posições elas se tornaram divergentes, com grupos à esquerda, politicamente falando, e grupos à direita. E aí a gente vai encontrar um fenômeno muito interessante, como, por exemplo, o Daniel Sotomayor, que é o presidente da ATEA, da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, como uma pessoa que publicamente apoiou e mantém simpatias em relação ao bolsonarismo, né? Com um discurso totalmente hostil à esquerda, né? Ao PT e todas as pautas que seriam consideradas de esquerda. Então, nós vamos encontrar isso muito interessante. A Folha de São Paulo, ela publicou a questão da distribuição dos votos no segundo turno das eleições de 2018, Bolsonaro, Haddad, por religião, né? Ou seja, as pessoas, o eleitorado que se identificava a partir de religião, e lá encontra-se que nessa pesquisa, por volta de 900 mil pessoas, um pouquinho mais, ela se definia como ateia. E aí nós vamos encontrar que em torno de 600 mil pessoas desse grupo declarou voto em Haddad e 300 mil pessoas declarou voto em Bolsonaro. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas que se autodeclara como ateia votou no Bolsonaro. Tá? E a gente encontra essas pessoas aí. Por que uma pessoa que se define como ateia apoia Bolsonaro? É um fenômeno muito interessante para a gente estudar. Bom, eu queria agora partir para o meu último ponto. Tá? Não sei quanto tempo eu ainda tenho. Professor, mais uns 20 minutinhos, de 15 a 20 minutos, se quiser continuar. Sim, então, acho que vai dar tempo. Então, assim, eu queria falar sobre
a questão, então, da área e da questão da pesquisa historiográfica tendo o ateísmo como objeto, né? Então, assim, uma coisa que eu queria aqui colocar para vocês, quando foi em 2018, 2018 já para 2019, que eu comecei a pensar em pesquisar ateísmo, né, como objeto, eu tinha muito receio se seria viável um tipo de pesquisa dessa na área da história, por uma questão bem básica, inicialmente. Eu desconhecia estudos historiográficos sobre o assunto. Né? Contava nos dedos de uma mão quantos tinham. O que me levou a pensar que talvez fosse inviável fazer esse tipo de pesquisa. Hoje eu já consegui ter um pouco mais de acesso a uma bibliografia, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês em instantes. Mas, assim, eu fico pensando, né, em relação aos motivos de ter uma escassez tão grande de estudos e pesquisas em relação ao ateísmo na área da história no Brasil. Tá? E eu, por exemplo, conheço, na área da história, 2 dissertações de mestrado onde a questão do ateísmo é uma questão central. Uma é a dissertação da Maria Helena Azevedo, acho que ela me falou que ela já foi vinculada ao grupo aqui, que é sobre o Downs, e a outra dissertação de mestrado na área da história, que é do Danilo Firmino, que é sobre a Ateia, que é lá do Rio de Janeiro. Atualmente ele está fazendo, na Estadual do Rio de Janeiro, atualmente ele está fazendo o doutorado em História, também com a questão do ateísmo, só que agora ele está estudando São Eras. Então nós vamos ter aí, em breve, né, daqui uns 2, 3 anos, uma tese de doutorado na área da História com a questão do ateísmo. Mas o porquê? Então, assim, eu não tenho respostas definitivas, mas eu tenho hipóteses que eu gostaria de compartilhar para a gente pensar junto. Uma delas é a questão do preconceito. Né? Acho que é uma questão aqui que a gente pode mencionar. Né? Existe um preconceito em relação ao assunto, é um preconceito que eu noto quando eu falo em público ateísmo. Isso causa um certo desconforto nas pessoas, ou pelo menos em algumas pessoas. Elas não se sentem muito confortáveis ouvindo o termo. Né? Esse preconceito ele tem, né, uma história muito longa, né? E desde a época que surge a palavra, né, a gente tem registro da palavra na Grécia Antiga, ela já surge, né, dentro com uma conotação pejorativa. Então, assim, é um preconceito histórico. Então, isso talvez pode ser um fator que tende a afastar pessoas. Não quero trabalhar com esse assunto aí que é meio, né, não é muito legal. Tá? Uma outra hipótese também que pode contribuir para essa escassez ou essa falta de interesse é a ideia do ateísmo significando negação, ou seja, a ideia que ateísmo é apenas negar algo. E se ateísmo é negar algo, significa que ateísmo não teria nenhum conteúdo, né, que pudesse ser objeto de estudo. E aí, por incrível que pareça, ou talvez não, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo que não, mas muitos ateus contribuem para isso a partir do momento em que eles passam a se autodefinir e a definir o ateísmo apenas como negar que Deus existe. Então, assim, e aí o que me espanta quando eu via muito nas redes sociais e no YouTube, que é assim, por exemplo, no YouTube, tem um canal do YouTube que é sobre ateísmo. O dono do canal, ele é um ateu. Só que, na verdade, o conteúdo é só sobre religião. Né? E os vídeos sobre ateísmo contam nos dedos. Então, assim, no ateísmo não tem nada, então, para a gente estudar. Né? Então, pode ser uma hipótese. Uma terceira hipótese, a dificuldade em relação ao acesso às fontes. Né? Durante muito tempo, inclusive nos dias atuais, não era muito adequado, né, se expor
publicamente como alguém ateísta, né? Se definir enquanto tal. Uma pessoa que tem dificuldade em expor isso, ela também não vai deixar registro sobre isso, ela será muito cuidadosa, né? Então, isso dificulta bastante a gente conseguir mapear, muitas vezes, fontes. E também, talvez uma ideia, talvez uma outra possibilidade é que, pelo que se tem de registro, né, e ainda nos dias contemporâneos, pessoas que se definem como ateus e ateias são um extrato socialmente não muito expressivo na sociedade, né? Então, são pequenos grupos. No Brasil, é uma minoria, né? Uma minoria de uma minoria de uma minoria. Então, assim, e principalmente quando a historiografia do século XX, ela teve aquela pegada mais de uma história social, uma história econômica, enfim, quando o olhar dela é para a coletividade, né? Então, estudar pequenos grupos ou indivíduos também talvez possa se tornar algo não muito interessante. Então, nós vamos ter isso, né? Então, essas são algumas hipóteses, tá? Isso aí, para saber realmente se a gente pode bater o martelo em relação a elas, isso necessita de estudos para investigar cada uma delas, mas enfim. Aí o que acontece, né? Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês um pouco do material que eu tenho, né? Uma parte do material que eu tenho historiográfico sobre o assunto. Então, assim, eu disse que no começo eu tinha um certo receio em estudar o ateísmo, né? Uma história do ateísmo, porque eu praticamente desconhecia a bibliografia que falasse sobre o assunto, né? Eu conhecia pouquíssima bibliografia, né? Então, o livro que eu tinha conhecimento, talvez uma parte de vocês conheça esse aqui, né? Que é o do Minoir, né? História do Ateísmo, que é um calhamaço, né, de 700 páginas e pouco. Esse é um livro que foi publicado na França em 1998 e ganhou uma tradução no Brasil em 2014 pela editora Unesp, tá? Então, nós vamos, esse é um livro, acho que talvez seja o mais conhecido, né, na comunidade historiográfica brasileira sobre a questão do ateísmo, né? Um longo estudo que vai desde a pré-história até os dias atuais, muito focado na Europa e muito focado na França, em alguns capítulos, né? Mas que busca estudar o ateísmo como um fenômeno de longa duração. E o Minoir, ele tem digamos assim, uma abordagem onde ele divide a história do ateísmo entre um ateísmo teórico e um ateísmo prático, né? Então, o ateísmo teórico é aquela questão mais intelectual, etc. e tal. E o ateísmo prático como indivíduos e grupos que vivenciam, né? Vivem sem uma crença religiosa, mas que não teorizam sobre isso. Inclusive, esse ateísmo prático que ele busca explorar mais no sentido de pensar o fenômeno do próprio ateísmo como um fenômeno mais amplo, socialmente falando. Um outro livro é esse aqui, ó. Breve História do Ateísmo Ocidental. É um livro de um historiador, James Trower. Essa aqui é uma edição portuguesa de 1982 e foi publicado originalmente em 1971. Tá? Não tem uma edição brasileira. E aqui ele é uma história do ateísmo ocidental bem naquela pegada de uma história intelectual, tá? Filósofos, etc. e tal, né? Ele vai bem nessa linha. Nós temos aqui um dado interessante, que tanto o livro do Minoir como o livro do James Trower, eles na introdução, né? E tem uma diferença de quase 3 décadas de um livro em relação ao outro, né? Na introdução, os dois autores falam sobre a escassez de pesquisas históricas sobre o ateísmo. E não é apenas eles que vão falar sobre isso. Tem um outro, aqui já é uma coletânea, que foi publicada em Portugal também, em 2010, chama-se Um Mundo Sem Deus, ensaio sobre o ateísmo, Michael Martin. Tem 3 capítulos
que falam sobre a história do ateísmo. São os 3 primeiros, né? Ateísmo na antiguidade, ateísmo na idade moderna e contemporâneo. Mas não é uma coletânea com estudos apenas sobre história do ateísmo, né? Tem outras abordagens. Esse aqui talvez é o estudo, talvez seja um dos estudos de maior fôlego sobre ateísmo, que é esse aqui, ó, que é um dicionário publicado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, sobre ateísmo, né? Também é um calhamaço de 2014 ou 2015, e a segunda parte do livro fala sobre a história do ateísmo. Tem 3, 6, 7, tem 8 capítulos falando sobre a história do ateísmo. E este livro aqui também fala, né, fala sobre a questão, existem poucas pesquisas, poucos estudos, mas parece que a coisa está avançando um pouquinho. E geralmente esses estudos na área da história que tem nessa coletânea, alguns têm uma pegada mais de uma história intelectual, outros têm uma pegada de uma história política e, em menor quantidade, uma história mais social, né? E esse aqui, que é o que eu tinha mencionado, o autor, né, o Tim Whitmersh, que é Lutando contra os Deuses, o Ateísmo no Mundo Antigo, que também é um livro recente, infelizmente não tem tradução em português. Esse aqui não é de um historiador, mas, enfim, né, fala sobre a questão, que é a história do ateísmo em Portugal, da fundação ao final do Estado Novo, do Luís Rodrigues, né? E este aqui, que inclusive eu escrevi uma resenha para a Revista Brasileira de História das Religiões, que chama-se, do historiador Nathan Alexander, chama-se, numa tradução livre, né, Raça em um Mundo Sem Deus, Ateísmo, Raça e Civilização, 1850-1914. Toca em pontos sensíveis, como a relação entre ateísmo, ciência e racismo, né, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Este aqui é de um historiador dos Estados Unidos, o Christopher Cameron, né? Livres Pensadores Negros, a história do secularismo afro-americano. Não é apenas uma história sobre ateus e ateias, mas também, né, com o tempo, é uma história mais intelectual, assim como o do Nathan Alexander. E aqui eu tenho 3 obras que vai falar, então, sobre esse ponto sensível da história do ateísmo, que é a história do ateísmo na União Soviética, né? Começando por esses aqui, que a gente poderia, numa tradução, Atacando os Céus, que é uma história da Liga Soviética dos Militantes Sem Deus. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Então, que vai mostrar a história do ateísmo na União Soviética, de modo particular, essa liga, né? Um nome mais sintético seria a Liga dos Sem Deus, né? Foi uma liga muito atuante na União Soviética nas décadas de 1920 e 1930. Inclusive, tem algumas imagens aqui da atuação dos bolcheviques, né, contra a Igreja Ortodoxa, destruindo igrejas e tudo mais. Teve uma perseguição bem violenta, né, na União Soviética. Mas esse aqui é um livro que eu adquiri recentemente, não consegui ler, que são Comunistas Sem Deus, Ateísmo e Sociedade na Rússia Soviética, 1917-1932. E, para finalizar, este aqui, que é uma historiadora lá dos Estados Unidos, Victoria Smoke, Um Espaço Sagrado Nunca Está Vazio, uma história do ateísmo soviético, que é um dos 3 livros ali que eu dei uma olhada. Esse aqui que tem a abordagem cronológica mais ampla, que vai fazer uma história do ateísmo desde as origens da União Soviética até o final da União Soviética, lá no início da década de 1990. E mostra, uma história mais política, né? Aqueles 2 livros ali, tem o que eu ainda não li, né? Os Comunistas Sem Deus eu ainda não li, mas os outros 2, sobre a Liga dos Militantes Sem Deus e esse da Victoria Smoke, eles têm uma pegada mais de uma história política, né? E a Victoria Smoke, ela mostra, é bem interessante a obra dela, porque ela mostra como
a relação do ateísmo, né, o papel do ateísmo na história da União Soviética, ela não se resume à história de grupos que, a partir da bandeira do ateísmo, atuaram de forma repressiva, né? A relação, ela vai adquirindo especificidades de acordo com conjunturas históricas da União Soviética. E uma coisa bem interessante que ela mostra, que por mais que atuasse, né, e por mais que tivesse apoio do Estado, a União Soviética nunca se tornou um país com uma sociedade 100% ateia, né, que fazia parte, né, de uma cosmovisão, que é a ideia de que a sociedade comunista é uma sociedade sem Deus. Eles nunca conseguiram almejar esse objetivo, né? E isso, inclusive, gerou muito debate interno entre eles. E o último aqui, né, é o meu, né? É a minha pesquisa, né, publicada em 2020, que é o ateísmo no Brasil. Não é exatamente uma história do ateísmo em todo o período brasileiro, pegando a colonização. É uma espécie, assim, de alguns temas relacionados à história do ateísmo, né? Então, alguns momentos específicos. Bom, eu não sei se eu terminei a tempo, mas de minha parte era isso. Eu fico aberto a questionamentos ou comentários, enfim.